Harmonia para iniciantes. Como é que um iniciante, como é que uma pessoa que está querendo entrar no mundo da música vai estudar harmonia? Aqui eu separei alguns tópicos que eu acho os mais importantes para esse estudo. Só um parênteses, para quem quiser um material em PDF gratuito com esses tópicos, os principais, é só entrar em contato comigo no WhatsApp, tá? E pede essa apostila que eu tenho já preparadinha para vocês, tá legal? Só isso. Porque o que acontece é o seguinte: o iniciante, a primeira coisa que ele vai aprender é o quê? É postura, como segurar no instrumento, como segurar na palheta, como dedilhar, como fazer com que esse instrumento maravilhoso tire o seu som preferido, né? Tire a sua música preferida, que ele consiga jogar o som para fora, né? Da música que tu queres aprender, né? Então, o que acontece com o iniciante? Ele vai aprender os acordes e tal, né? As primeiras batidas, né? Entender como é que faz a palhetada, fazer o exercício de 2, 3, 4, né? E por aí vai, e começar com aqueles primeiros passos, tá? Mas, passada essa fase, acontece que o iniciante se sente perdido num mar enorme, profundo e desconhecido, que é a harmonia. Por quê? Ele vai lá nos sites de cifra e ele olha aquelas cifras e não consegue entender direito. E às vezes ele pega aquela cifra de internet e acontece o quê? Tá errado, um acorde está meio fora, outro não bate, as informações não estão legais. Então isso prejudica muito o desenvolvimento de quem está começando. Então é por isso que no curso eu junto as duas coisas, a prática e a teoria. Então a gente começa pela cifra, a gente aprende a ler a cifra. Então o que é a cifra? É uma sequência de letras e números que a gente usa para poder escrever a música. Pegar aquele som que a gente está ouvindo, né? Pegar isso aqui. Pegar isso aqui e escrever de uma forma simples, porque tem a partitura, mas estamos falando da parte mais de harmonia, da harmonia para iniciantes, tá? Então são aquelas pessoas que não têm aquela pretensão de se tornar um profissional, mas querem entender como é que funciona o processo profissional, tá? Então a gente pega a cifra, a gente pega as letras maiúsculas e minúsculas e alguns números e alguns sinais, como o sinal de o de sustenido, que é aquele jogo da velha, o B minúsculo, que é o bemol, o sinal de negativo, o sinal de positivo, né, os números, já falei número, né? Alguns parênteses ali para colocar as coisas. Então isso tudo faz parte da cifra. E acrescentando algo a essa notação, a gente vai aprender também, aqui eu já vou englobar, a parte da leitura da música, ou seja, estruturar a forma da música, porque a música ela tem introdução, ela tem solo, ela tem a parte principal, ela tem o refrão, ela tem depois uma pontezinha que vai para cá, depois chega na parte, depois do refrão volta para um outro lugar da música. Então isso é a forma da música, e isso tudo a gente aprende com a cifra, né? Então aqui eu já englobei isso tudo, tá? Então resumi essa conversa, porque quando a gente fala cifra, a pessoa aprende, C é Dó, D é Ré, E é Mi, F é Fá, G é Sol, A é Lá e B é o Si. Beleza, mas não é só isso, existe mais coisa, existe toda essa estrutura para poder ler isso daí. E aí nisso a gente vai englobar o que? Deixa eu pegar meu super giz aqui. A cifra a gente vai pegar a forma, né, para poder colocar no repertório. A gente vai entender compassos, tá? A gente vai entender os sinais, como ritornello e da capo, da segno, enfim, e vários outros sinais. Então eu já estou incluindo aqui na cifra, na notação musical. Até poderia dar outro nome, né? Mas estou perdendo tempo para falar disso aqui porque isso é muito importante. É muito importante. Então quando a gente vai tocar com alguém,
e esse alguém já sabe isso daqui, então, por exemplo, o que a gente usa, na verdade, de parâmetro para poder tocar com a cifra ali e tal, a estrutura, é o Real Book, que ficou ali, estabeleceu um padrão, né? Seja para rock, seja para pop, seja para jazz, para bossa, para samba, para tudo. Existe um padrãozinho que quando a gente vai no estúdio, um produtor musical vai lá e fala, tá tudo escrito e tal, não sei o que. Tá, não, beleza. Então, quando tá tudo escrito, ele quer, na verdade, isso aqui. A forma, o compasso, os sinais, a ordem da música, a estrutura harmônica, né? E, se puder, a melodia também. Mas, basicamente, o que a gente vê é a cifra. E só, né? E depois a gente tem toda a parte da estruturação de ritmo e tal. Enfim, aí já é uma coisa a mais, tá? Que vai entrar também nessa brincadeira, né? Ou seja, as figuras musicais e por aí vai. Claro que tem, eu estou falando para iniciante. Então tem que ter um ponto de partida. Então essa é a forma de ver a cifra. Então eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo que eu faço à mão de quando eu escrevo uma música. Outra coisa que é muito importante, intervalos. Intervalos que a maioria das pessoas não consegue compreender é que intervalos é o espaço que existe entre uma nota e outra. Só que como nós estamos falando de som, a gente não consegue enxergar. Porque eu estou tocando aqui uma coisa. Então eu estou tocando isso aqui, eu não consigo enxergar a distância que existe entre essas notas. Mas tudo que eu estou fazendo aqui tem uma distância. Então, ó, daqui para essa aqui, eu consigo fazer isso aqui, ó. Perceba que tem uma distância aqui, ó. Eu percorro, ó, todas essas notas até chegar nessa daqui. E essa distância, que é como se fosse uma escada, né? Ó, então imagina aqui o começo da escada, eu tô subindo, ó. Vou até colocar o contrário aqui, ó. Eu tô subindo, ó. É uma escada. Então, cada degrau é um espaço, né? Então eu tenho um degrau, 2 degraus, 3 degraus, 4 degraus e por aí vai. Só que aí, em música, a gente chama isso de semitom ou meio tom e tom. Então existe o quê? A metade do tom, é meio tom, obviamente, e a gente vai somando. Então aqui a gente tem um tom, aqui a gente tem 2 tons, um tom e meio, 2 tons e meio e por aí vai. Só que é muito mais fácil a gente ler esses intervalos, essas distâncias aqui, através de uma nomenclatura específica. Então, por exemplo, o ponto de partida, que pode ser essa nota, pode ser essa, pode ser qualquer outra, uma nota. Existe um ponto de partida. A gente tem aqui, ó, um ponto de partida. A gente chama de tônica. E depois a gente vai subindo através dos números. Tônica, segunda menor, segunda maior, terça menor, terça maior. Então, ó, aqui o meu ponto de partida. Daqui para cá eu tenho uma distância. Daqui para cá eu tenho outra distância. Daqui para cá é outra distância. Então, cada distância dessa a gente dá um nome. Então, aqui vai um exemplo dos intervalos em uma tonalidade específica aí, no caso Dó. Ok, visto isso, a gente tem agora as escalas que já vai englobar a tríade e tétrade. Então, na escala, a gente vai estudar o quê? A escala cromática, que são as 12 notas musicais. Aqui eu toquei as 12 notas musicais que organizam toda essa bagunça que a gente ouve de música por aí. Bagunça entre aspas, né, no bom sentido. Então essa é a primeira escala que a gente aprende, tá? E depois a gente vai derivar da escala cromática a escala maior, as pentatônicas e as escalas menores. Então a gente tem a escala maior, é uma sonoridade, a escala pentatônica maior, a escala pentatônica menor, a pentablues e depois as escalas menores, menor natural, menor harmônica e menor melódica. Cada escala dessa, com exceção da cromática, né? Mas vamos falar da real, tá? Sem teorizar muito, tá? Então, a escala maior e as escalas menores, elas vão gerar
tríades e tetras. Inclusive as pentatônicas também geram, né? Mas basicamente é da maior e das menores. A gente vai ter as tríades aí que formam o quê? Os campos harmônicos. Então a gente tem o campo harmônico maior e os campos harmônicos menores. Que são o quê? O que são os campos harmônicos? É quando a gente toca a escala através de acordes. Então isso aqui, vocês perceberam o som, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Né? Então aqui quase que escapou o dedo aqui, né? Si, dó. Ou seja, eu transformei a sequência de notas em sequência de acordes. Existe um jogo por trás disso daí que é formado através de tríades. Aqui eu fiz com tríades, mas também temos as tétras, ó. Aqueles sons já diferentes. Aqui já não vai, só assim. Agora sim. Então aqui eu fiz com tríades e tetras. E com as tríades a gente tem as famosas tríades abertas. Né? A gente tem também aquelas jogadas de blues, né? Então, por exemplo, uma das ideias, né? Então, aqui eu já estou usando tríades e tétrades juntos, só que trechos delas. Então tudo vai girar em torno disso daqui. Então existe um estudo para tudo isso daqui, né? Obviamente que num vídeo curto como esse não dá para explicar tudo isso. Só que também a gente tem para... Bom, mas antes eu vou mostrar para vocês o exemplo, obviamente, das escalas. Então, olha aí o exemplo. Ok, mas a gente tem que fazer a análise disso aqui tudo para poder entender a música. Só que no processo de estudar as cifras, os intervalos, as escalas, as tríades e as tetras, meio que automaticamente, né, a gente já ganha aquela base principal para poder fazer a análise funcional, a harmonia funcional, entender toda a estrutura da harmonia. Entender que tem uma tônica, terça, quinta, que vai gerar tríade maior, tríade menor, tétrade 7+, tétrade menor 7. A gente vai ter os intervalos que vão encaixar ali nas tríades para formar acordes diferenciados, como por exemplo Dó com 7 com nona bemol, Lá bemol com 11 sustenido e com a sétima, e por aí vai. Né? Ou aquela bolinha cortada que é o meio diminuto, ou só a bolinha que é o diminuto, e por aí vai. Então a gente tem que existe um estudo completo sobre isso. Mas o que eu passo para os alunos? Eu passo aquilo que vai fazer parte do dia a dia dele. Na verdade, que já faz parte do dia a dia, mas que como assim, a pessoa aprende, o iniciante, a primeira coisa que ele vai aprender é postura, né? Postura, como segurar a palheta, os primeiros acordes, né? Fazer exercício de 1, 2, 3, 4, né? Entender o que é pulsação, enfim, aquelas coisas básicas mesmo, bem simples para iniciante. Só que depois disso daí, o que o iniciante quer? Ele quer tocar, ele quer chegar em casa, pegar a guitarra e tocar. Simples, é isso que a função do professor é essa, passar para o aluno isso daí, fazer com que ele toque. Agora, é diferente um músico profissional do músico amador, do músico que não vive de música. O músico amador, digamos assim, aquele que tem a música como um hobby, simplesmente, ele quer tocar como um profissional, ele quer entender as coisas como um profissional, só que sem a necessidade de ganhar dinheiro com aquilo, né? Basicamente essa é a diferença. Então tem muita gente que é só
que leva a música como hobby, mas que toca tão bem quanto um músico profissional, que ganha dinheiro com a música. Só que o que acontece com a grande maioria que quer aprender a tocar é que ele não consegue, muitas das vezes, avançar nos estudos, porque muitos dos materiais que estão por aí são voltados para músicos já. Músicos que já tocam, que já conhecem, já sabem como é que funciona a coisa. Então, acontece que hoje em dia, com a internet, a gente consegue facilitar a vida das pessoas. E é o que eu procurei fazer com o curso, de facilitar. Porque eu tô rindo porque eu lembro quando eu comecei, eu peguei um material e não entendia quase nada. Eu entendi o geral, eu olhei, li aquele livro, eu falei, mas eu não estou entendendo isso, não estou entendendo aquilo, não estou conseguindo juntar as peças. Com isso daqui, com essa base aqui, o iniciante, quando eu falo iniciante, é aquele que está começando do zero, né? E ele quer um norte, ele quer um ponto para atingir, ele quer um alvo. Então, esse é o alvo que o iniciante tem que seguir. Né? Claro que existem outros métodos, outras formas, outros professores e outras maneiras de enxergar isso tudo. Porém, aqui eu estou apresentando a forma que eu vejo dar certo. E é aquilo que a gente encontra no dia a dia. Então, por exemplo, hoje eu vou ensaiar. Então, o que eu vou usar disso daqui? Eu vou usar exatamente a forma da música, a cifra, os compassos, os sinais. E me comunicar com os outros músicos dessa forma. Então, quando eu vou mostrar, por exemplo, para o tecladista, olha, esse acorde aqui, ele tem um intervalo de nona. Então, ó, é isso aqui, intervalos. Qual é a escala? Qual é o tom? Né? A escala de Lá bemol maior. Beleza, qual é o campo harmônico? Então, aí vai envolver tríades e tétrades. Né? Tá, mas qual é a forma da música? Como é que a análise? Isso aqui é a tônica, é a subdominante, vai ter um improviso aqui, como é que vai fazer? Aí a análise, a harmonia funcional. Então, é dessa forma que acontece, seja para profissional como para amador. Então, se tu estás na tua igreja, por exemplo, ou na tua banda de amigos, para vocês tocarem no motoclube, por exemplo, né? Vocês podem usar isso daqui para facilitar os ensaios, para facilitar a composição, para facilitar a leitura, para facilitar a comunicação dos músicos, mesmo não sendo profissional, mesmo não sendo uma pessoa que vai levar aquilo como uma vida profissional, né? Porque tem muita gente que toca simplesmente pelo amor à música. Então, como fazer com que esse amor não se torne num ódio? Porque tu vai olhar as cifras de internet, tal, muita coisa tá fora de ordem. Coloca lá o tom, mas parece que não tá batendo com o que tá na cifra ali. Né? Então, como é que a gente faz para resolver esse problema? Aqui, ó, a harmonia. Então, dessa forma aqui, com esse pontapé inicial, já sabendo o que vai estudar, é que tu vais conseguir obter resultados positivos na tua vida musical, seja como profissional, seja como um amador. Tá legal? Então essa é a dica, espero que tenha gostado, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal e se quiser estudar comigo, aprender isso aqui passo a passo, tintim por tintim, curso de guitarra completa.com.br. O link está aqui na descrição e também tem outros links aqui na descrição, como o grupo do Telegram, que tem as dicas gratuitas, grupo do WhatsApp para poder saber mais sobre o curso e também o Apoia-se, caso tu queiras me ajudar financeiramente, doando um valor a partir de R$1, enfim, o valor que quiser. E também tem as outras redes sociais, como Instagram, Twitter, Facebook, enfim, deve estar tudo aqui. Acredito que deve estar tudo aqui na descrição. Tem meu WhatsApp também, meu Telegram, tá tudo aqui embaixo. Beleza, gente? É isso aí, um abraço, até a próxima!